Tá tudo bem gravar? Beleza, Depois a gente posta para verificar depois. Tá, então fala tá. aí. O manômetro, que é a luz do óleo, parece uma chaleira, parece uma chaleira. Isso. Isso, ele está informando que tem um problema na pressão do óleo. Tem alguma coisa lá no óleo que não está legal. Então, o ideal é você parar imediatamente o veículo, tá? Parar Uhum. ele e chamar um socorro mecânico. E quando não é o óleo? Ela só acende se for o problema do óleo? Só o óleo, isso aí. Ela só acende se for o óleo. A bateria, essa luzinha da bateria tem o positivo e o negativo, ela já acende em duas situações. A primeira na bateria ou a segunda no alternador. Aí ela tá ligada Hum, a dois. Por quê? O alternador gera energia, a bateria armazena. Então, se a uhum. lâmpada da bateria estiver acendendo, ou tem algum problema na bateria, ou tem algum problema no alternador. Ah, tá. Ah, Entendeu? entendi. Ou no caso, quando essa, tipo no meu carro, quando essa luzinha acendia, meu carro, pum, parava no meio da pista. Isso Do aí. nada. Aí meu esposo abria, aí mexia na bateria, aí demora um pouco, depois pegava. Depois Uhum. morria de novo. Então é o alternador. Se ele mexia na bateria e pegava, era a bateria. Algum Não, problema na fiação da bateria. a bateria era nova. A gente estava sempre trocando no tempo certo a bateria. É, pode ser alguma coisa no chicote, nos fios da bateria, pode ser zinabe, pode ter uma crostazinha nos fios que está impedindo o contato. Se ele mexia e pegava, algum problema no fio. Se ele Ah, mexia e voltava a pegar, funcionava farol, funcionava tudo, algum problema nos fios. ah, Entendeu? entendi. O Entendi. alternador, ele quando não está com defeito, é porque ele não está gerando carga. Aí a bateria não Sim. recebe carga. E a E- bateria, quando não está segurando a carga, ela fica sem carga, ela não aguenta ligar o carro. Ah, Entendeu? sim. Então, assim, a lâmpada de Aladim é o óleo, É o óleo, manômetro. manóbrido. O sinal Manômetro. da bateria ou é a bateria ou é o alternador. Isso aí. E qual o sinal que eu vejo aqui que eu sei que é a gasolina? Qual deles? É uma bombazinha de gasolina, amarela. Essa é amarela. É o Uma quarto, bomba de gasolina? na página 115 é o quarto desenhozinho aí, na página 115. Isso aqui, ó. Ah, tá. Aí vai aparecer esse sinal aqui no carro, para avisar que é Isso, a gasolina. isso. E deixa eu lhe fazer outra pergunta. Ele acende assim que entra na reserva, depois ele vai piscando. Cada carro funciona de uma maneira. Mas assim que Aham. ele chega na reserva, ele acende. Porque aqui na revista tá representando quatro tipos de tipo relógio, aparelho. Cada um deles representa uma coisa. Relógio, como assim? Não, relógio não, é o painel. Ó, aqui, ó. Ou é tudo um só, Ah, na de só de. página 113. Isso, Isso. O primeiro aqui é o velocímetro. sim. Onde que tá o número 6 e 4? Isso. Depois vem o Velocímetro. combustível. Tá vendo? A gasolina, o 2. Sim, sim. Aí o 8 aqui é o termômetro, é a temperatura, Aham. tá? E depois aqui nesse outro aqui, ó, é o ai, fugiu da cabeça. É a rotação do motor, tá? É, Que é o a- último. é o tacômetro, o conta-giro, é a rotação. É a rotação é Ah, RPM, é vezes 1000. esse é o que eu sei Tacômetro. que tem que Isso, fazer o carro pela revisão. é o tacômetro. Oi? É esse que se passa o carro pela revisão quando chega a um certo Não, esse é o odômetro. odômetro. Quando chega na certa quilometragem, fazia a revisão, né? A cada 10.000. Não, esse é o odômetro. O tacômetro é aquele que faz assim, ó. Ram, ram, ram. Toda vez que o Uhum. carro faz um barulho de aceleração, é porque o motor está tendo rotação. Essa Aham. rotação chama RPM, rotação por minuto, que é o tacômetro.
Uhum. É igual, não tem esses Uhum. caras de moto que passam, pá, estourando? Eles estão Sim, cortando o giro do motor. Cada giro do motor, né, aquela vezes 1000, é uma rotação, entendeu? entendi. Então, por exemplo, para que que serve isso? Para controlar os giros, para saber se o carro tá direitinho e para você poder trocar a marcha. É o tempo certo da marcha. Já viu falar assim, ó, o carro tá pedindo marcha? Já ouvi. Então, é porque ele tá na rotação correta, entendeu? Ah, Ele estando na rotação entendi. correta, você vai trocar a marcha no tempo certo da marcha, Aham. tá bom? Tá, entendi. Pergunta lá no grupo se todo mundo viu lá o link. O pessoal falou que estava tentando entrar, mas não conseguia. Eu até agora não recebi nenhuma notificação, não. Eu já volto. Vou dar uma perguntada pro pessoal do grupo aqui. Tá. Só um minutinho, já volto. Até agora ninguém perguntou nada. Tá. Deixa eu perguntar pro povo aqui. Deixei livre, não coloquei tempo para não fechar a aula. Aham, Eu deixei livre, não coloquei um número de tempo, não. Tá? aham, Que aí a aula aham. segue conforme as dúvidas de vocês. Agora estou esperando eles para poder entrarem. Mandei mensagem aqui já no grupo. Uhum. Chegou Débora e Janete. Ah, entrou? Chegou aí, Boa Débora e Janete. noite. Boa noite. Boa noite. Bruna, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Bem, graças a Deus, senhor. Boa noite. Começando, tá? Débora, Janete, Bruna, tudo bem? Tudo Bom, bem. vamos lá. Aí no telefone de vocês tem uma mãozinha, tem o vídeo, não precisa ligar o vídeo se não quiser, tá? Deixar o microfone desligado.
Aí, quando alguém quiser falar, você vai apertar na mãozinha e vai ligar o microfone, tá bom? A Débora já deixou algumas dúvidas. Se chegaram agora, a aula está sendo gravada para vocês assistirem depois, tá? Tá Vamos bom. lá. Quem tem alguma dúvida? Alessandra tinha dúvida de aquaplanagem. Todo mundo tá ok na aquaplanagem? Ok. Ok? Professor, a aula começou. Todo mundo tá ok na aquaplanagem? Todo mundo entendeu? Ok, agora eu entendi. Tá. Entendi. Entendi. Tá, então a aquaplanagem tá. Painel de instrumento foi a dúvida da Alessandra. Mais alguém tem alguma dúvida da painel de instrumento, aula de mecânica? A mecânica eu tô fraquinho. Página 115. Oi, Janete, pode falar? Janete? Ela não ligou o microfone. Janete? Foi? Vamos lá, na página 115. Débora, você que falou que tá ruim de mecânica. Sim. Bruna, tá tudo bem? Tá tudo bem, professor. Mecânica Tudo tá bem. tudo certo? Tudo certo. Não tem nenhuma dúvida na mecânica? Não, eu tava tendo uma dúvida sobre os painéis, sobre que tacômetro, odômetro, essas coisas aí. Hoje eu dei uma estudada e tirei todas as dúvidas. Show, essa foi a dúvida da Alessandra. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui pela bateria, tá bom? Que é o primeiro desenhozinho, todo mundo tá vendo aí, né? Então vamos Sim. lá, bateria. Bom, a bateria, ela é uma luz vermelha. Toda luz vermelha tem que ser parada imediatamente. Isso cai na prova, tá? Questão de prova. Tá bom? Sim. Então, quando eu tenho uma luz vermelha, questão de prova, eu tenho que parar. Na questão da Imediatamente. bateria, quando ela acende? Ela acende quando tem um defeito na bateria ou no alternador, que é o aparelho que produz a energia elétrica. Questão de prova, tá? O alternador é quem produz a energia elétrica, tá bom? Sim. E essa energia vai para onde? Ela vai para a bateria, que tem a função de armazenar energia. Conseguiram entender? Consegui. Foi. Então, show. A luzinha do lado é um manômetro. Parece uma chaleirazinha, né? Isso. Isso. Aqui é o quê? É um sistema exclusivo do óleo. Ou seja, tem algum problema no sistema de óleo. O sistema de óleo está com problema, tá? Ele pode estar com problema na bomba, pode ser que esteja faltando óleo, que tenha que completar óleo. Qualquer problema que esteja relativo ao sistema de óleo, tá? E aí você tem que parar o carro imediatamente, porque corre um risco sério de você bater o seu motor. Então, toda vez que tem uma luz vermelha dessa, tem que parar. O próximo é o termômetro, tá? O óleo chama manômetro, tá? Então, primeiro, amperímetro, que é a bateria. Depois, manômetro, que é a pressão do óleo. E depois, termômetro, que é o sistema de arrefecimento. Quando o termômetro acende, você tem que parar o carro imediatamente, tá? Os carros Uhum. hoje, os carros novos, eles já desligam. Eles estão desligando. Tá?
Então, os carros novos, eles estão fazendo o quê? Eles estão, para proteger o motor, para que não haja uma pane no motor, que o motor não bata, eles desligam. Eles vão e desligam, cortam. Agora, os carros antigos não desligavam. E aí, por isso que bate o motor, mistura água e óleo ali, dá aquela fervura. Pode ser por falta de água, pode ser por excesso de água, porque quando você coloca, na verdade não é água que coloca, né? Quando você coloca o líquido de arrefecimento no sistema de arrefecimento, ele tem um limite, ele tem o máximo e o mínimo. Ele nunca pode ficar abaixo do mínimo e nem acima do máximo. Se você colocar líquido de arrefecimento a mais e ele subir, passar do limite máximo, você vai gerar um ar no sistema, vai dar uma bolha de água, falando assim, como se fosse uma bolha. Sabe aquele sabão cheio de bolha? Sabe? Já viram e botaram um monte de sabão na água, ficou muita bolha? Sim. Não, ele vai dar uma bolha que nem essa, só que essa bolha de ar. Botar excesso de água, né? Oi? Se botar excesso de água. Isso, e passar daquele limite máximo. Aí esse Sim. ar vai ficar rodando lá no motor, no sistema todo. Vai ficar rodando no sistema. E aí o sensor não vai identificar a temperatura. E aí ele não vai ligar o ventilador, que é a ventoinha, quando o carro estiver aquecido. Entendeu? Ah, entendi. Então o carro vai esquentar. Se você não ficar de olho no termômetro, o termômetro vai avisar. Ele passou os 90 graus, ele avisa. Ele vai ficar 90, 95, vai dar 95. Chegou acima de 100, já é muito preocupante. Corre o risco de você bater o motor do carro. Entendeu? Então, por isso que Entendi. você não pode nem deixar sem água e nem com muita água. Tem que estar sempre no limite. Entendeu? E outra coisa, não se pode abrir aquele reservatório de forma alguma com o carro quente, Quente. tá? Não pode. Ali funciona que nem uma panela de pressão. Alguém já viu uma panela de pressão explodir aí? Eu nunca vi, não. Mas Nem já quero explodiu ver. em casa? Já vi. vou falar já. Então, é assim, ele vai explodir, vai jogar água fervendo para tudo quanto é lugar, e aí acidente terrível, né? Queimaduras feias, perda até de visão, de uma das visões, até mesmo morte, tá? Já teve casos de pessoas que morreram, porque quando a água veio fervendo, que ela explodiu, a pessoa pulou para trás numa via movimentada e foi atropelada. Então não se pode de forma alguma. Tem gente que joga água ali, bota um pano e abre, é complicado, não pode. Deixa, a melhor coisa a fazer é esperar o carro esfriar sozinho ali e chamar um socorro, tá? Porque pode ter várias coisas que tá causando esse defeito. Então você tem que chamar e ir direto para o mecânico. O ideal é verificar o que causou aquilo ali. O mecânico vai explicar o que causou para não acontecer novamente. Tá bom? Entendi. Vamos lá. Gasolina, o reservatório da gasolina, quando entra na reserva, ele avisa, ele apita. Freio de estacionamento, tá caindo na prova, tá? Freio de estacionamento cai na prova, ó. O amperímetro cai na prova, é a bateria, defeito na bateria ou no alternador. O manômetro cai na prova, que é problema no sistema de óleo. O termômetro cai na prova, que é a temperatura. O combustível ainda não caiu. O freio de mão, freio de estacionamento, esse que tem o pezinho aqui, ele é de caminhão e de carro automático. O carro comum não é esse pezinho não, tá? O carro comum é esse do lado que é um pontinho de exclamação, tá? Que é a lâmpada piloto do motor. Tá bom? No caso, só um minuto, esse pezinho é o quê? É de caminhão, de carro automático, tem esse pezinho. Que no carro automático vem escrito parking, tá? Tá. Já os carros comuns, já é o carro que vocês vão pegar da autoescola, é esse pontinho de exclamação que tem do lado. Sim, entendi. Ele tá caindo na prova. Ele tá caindo na prova? Tá caindo na prova. A figura dele perguntando o que significa. Tá, Ele entendi. a luz do freio de estacionamento e lâmpada piloto do motor. Tá. Embaixo dele, a luz de emergência, que é chamado de pisca-alerta. Embaixo, um triângulo. No ABS? Um triângulo que tem embaixo do freio de mão. Sim, sim. Esse tá caindo na prova.
Esse triângulo vai cair na prova. Ele caiu na prova. Não é que ele vai Ah. cair, ele caiu, ele tá lá no banco de dados. Ele cai na prova. É a luz intermitente? Não, pisca-alerta. O que chama a intermitente, né? Isso Aham. mesmo. É. O que é intermitente? Vocês não pegaram essa aula, não? Professor, é que eu falei pro senhor, pegar eu peguei, né? O problema é eu ter aprendido. Tá, então vamos para a força bruta. Vamos pegar na memória mnemônica, na metodologia. Vamos lá. Já aconteceu na sua casa a luz ficar indo e voltando, indo e voltando? Sim. Isso é intermitência, não é? Ah. Interruptor, não tem um interruptor que interrompe, intermitência? Você liga, Aham. desliga, liga e desliga? Se Sim. você desligar e desligar, ela não fica piscando? Fica. Então, é a mesma coisa. O pisca-alerta é uma intermitência, por isso que ela está aqui, intermitente. Então, toda luz que é intermitente, ou toda vez que estiver intermitente, é porque está piscando. Entendeu? Entendi. Entendi. Quais são as luzes que são intermitentes? Seta, farol, freio, pisca-alerta. Entendeu? Se você botar o pé no freio e soltar, se você botar o pé no freio, a lâmpada do freio liga. Quando você tira o pé do freio, ela apaga. Você bota o pé no freio, ela liga. Você solta, ela apaga. É intermitente, entendeu? O pisca-alerta também, a seta também, o farol também. Entendeu? Por exemplo, Agora entendi. se cai na prova que o farol está, o semáforo está com a luz intermitente, significa que está piscando. Pode ser o quê? Defeito. Defeito. Tá. Entendeu? Entendi. Bom, vamos lá. Então daqui já foi. Vamos voltar para a página... Essa aula vai demorar. 113. Dá para chamar mesmo assistindo a aula. Dá. Fala, 113? 113. Tá, foi. Foi. Aí tem esses 4 tipo reloginho, né? Que a Alessandra, você perguntou, né? Sim, isso. Então, o primeiro aqui é o velocímetro. Aham. Show? Marca a velocidade. Depois, vem o combustível. Depois, o termômetro. E depois o tacômetro, que é o conta-giro, aquele que está contando o giro que o motor está dando ali, o giro que ele está rotacionando. Aham. Vocês já usaram furadeira? Já. Já? Só a Débora? Só a Eu Débora? nunca usei furadeira, não. Nunca usou? Eu não. Vamos lá. Secador de cabelo? Já, muito. Já. Vamos lá. Então, quem usou a furadeira ou secador de cabelo ou maquita, tá tudo na mesma questão. Aí, só que o secador, ele é elétrico, né? Ele tem aquele vento ali. Então, se você comprar um secador de cabelo fraco, né? Ele não vai alisar o cabelo, né? Vai? Aham. Vai. Não. Não vai, né? Não fica tão bom. Secador bom, ele tem que ser Fica pelo duro, menos... fica duro. Não adianta, né? Ele tem que ser pelo menos de 1.800 para cima, não é isso? Isso. Isso aí. Ou seja, tem um vento ali bem potente, uma força que vai ventar aquele ar quente. Produz um ar bem quente e um vento bem forte, não é isso? Branco, Nissan, Marte, Rafael. Show? Eu vou fazer e vou deixar no telefone fazer daqui a pouco. Eu vou estar aqui segunda. Então tá. Vai ser segunda? Pode? Vamos Mas eu vou deixar ela no telefone, tá? Oi, professor. Se você for falar, é só você desligar o microfone, que aí não sai o som. Desculpa, professor, Não, desculpa. Tranquilo. Vamos lá. Aí o que acontece? Então, quando você tá ali na furadeira, você aperta, vai dando aquela rotação, tá? Isso aí é cada motor tem uma potência, tá? Aham. Por exemplo, Tá. essa rotação, esse giro que ele vai dando é a força que ele tem. Então, o carro está te mostrando os giros que ele está dando, né? Sim, por exemplo, sim. Eu compro um carro 1000, um carro 1.0, é um carro mais fraco. Um carro 1.4 é um carro intermediário. Um carro 1.6
já está melhorando. Aí 1.8 é um carro mais forte, motor mais forte, a rotação é mais forte, entendeu? Então, quando você Aham. pisa no acelerador, que ele faz aquele barulho, ele está dando, não está como, ele está dando um giro por minuto, né, por segundo. Então, quando ele Sim, está batendo aqui no 10 é 1.000, no 20 é 2.000, no 30 é 3.000, porque é 30 vezes entendi. 1.000, entendeu? Então ele está com Aham. 3.000, tá? Então aqui é Uhum. o giro ideal para você trocar a marcha, que é entre 2.700 a 3.000 giros. Aham. Então você vai acompanhando a rotação do motor, entendeu? Entendi. Entendi. Tá? Eu só Uhum. equiparei um pouco para vocês entenderem o que é essa rotação. É lógico que o secador, você tem as velocidades ali no botão. Você não vai Sim. apertar ele ali para ele. Você tem a velocidade no botão. O carro não, você aperta. A furadeira você aperta, a maquita você aperta, entendeu? O secador Essa você Uhum. questão controla. tá caindo em prova, professor? O que é? O tacômetro? O tacômetro cai É? na prova. O tacômetro é a rotação do motor. O Ok. catômetro é a rotação do motor. Tacômetro. Bem, Tacômetro. professor, Isso. ho- E hoje eu fiz um tacômetro é a simulado e rotação caiu. do motor. Uhum. Odômetro. Odômetro é o que marca tudo que o carro já percorreu, né? O odo, Uhum. esse odo aí é do grego, né? Vem de marcar o caminho, tá? Odômetro. Professor, caiu hoje para mim Cai no, na no prova. simulado. Isso, Caiu hoje. o odômetro tá presente na prova, tá? Então, Uhum. o odômetro, esse odo é de marcar caminho, de andar, entendeu? Então, esse odômetro tem uma dica aí para a prova. Pega aí, questão de prova, ó. Ele tem o odômetro parcial e o total. Geralmente, quando cai na prova, ele vem falando dos dois, do parcial e do total. Entendeu? Uhum. Boa noite, Cíntia. Ele vem Ficou falando dos mudo? dois, Ah, tá? Ele vem falando do odômetro parcial e do odômetro total. O odômetro parcial é aquele que marca parcialmente, tá? Parte do caminho. O odômetro total é aquele que marca toda a vida do carro. Para que isso serve? Vamos botar na prática aí. Vamos supor que você tem o seu carro flex, gasolina e álcool, né? Aham. Só que Uhum. você não sabe qual é o melhor combustível para você andar. Sim. Geralmente, quando a gente anda no álcool, é quando você vai percorrer uma longa distância. Você vai percorrer uma Uhum. longa distância, né? A Cíntia foi embora? Ah, não, tá aí. Você vai percorrer uma longa distância, você coloca álcool. Quando você vai Aham. percorrer dentro da cidade, aí você coloca a gasolina, que é mais vantajosa. Uhum. Só que, poxa, como que eu vou saber aí se realmente é vantajoso ou não? Você vai apertar o seu odômetro, vai zerar ele e vai percorrer ali para ver quantos quilômetros você rodou no álcool. Aham. Ou seja, eu enchi o tanque de álcool, rodei, vamos supor, 280 quilômetros. Aí enchi o tanque com gasolina e rodei 380 quilômetros. Ou seja, eu rodei 100 quilômetros a mais na gasolina. Então é mais vantajoso eu andar na gasolina. Entendeu? Eu vejo isso Entendi. no odômetro, tá? Ele Aham. tem o total Tá. e o parcial, tá? O total aí, ele tá 1.224, 1.224. Aham. E o parcial tá 949. Entendeu? Aham. Então, Entendi. o total eu não posso mexer. Mexer nele é crime, é adulteração, tá? Uhum. Não tem Tá. como mexer. Já viram assim, falar assim, carro 0 quilômetro? Já. É porque o odômetro dele tá 0, ainda não andou nada. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, você Uhum. for comprar um carro, a pessoa bota o carro para vender e fala assim, ó, apenas 40 mil quilômetros rodados. Então fala, poxa, esse carro tá Aham. novinho, só rodou 40 mil, tá bom, tá? Aí você vai lá comprar o Aham. carro. É por essa medida que você compra carro, que você vende seu carro, que você vê qual é o combustível que é mais vantajoso, é o odômetro. Uhum. Entendeu? Entendi. Vamos lá, mais alguma dúvida? Bruna, Cíntia, Janete, Débora.
Cíntia, Nenhuma dúvida, professor. nenhuma Tudo dúvida? ok. Professor, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Então, eu deixei aqui na direção defensiva, mas acho que a gente não vai acabar falando de defensiva, não, né? Uhum. Se o senhor quiser falar aí das questões de prova, vai ajudar bastante. Das questões de prova. É. O problema é que tudo, geralmente, bastante coisa cai na prova. Tá? Eu não tenho como falar para você, olha, isso ou aquilo cai ou aquilo não cai na prova. Tá? Aham. A tela de vocês ainda não mudou, não? Na minha, não. Agora, Mudou. Ah, isso aí, eu ia pedir o senhor para falar um pouco mais sobre isso. Imaginei. Por isso que eu já Isso aí quebra a cabeça, viu, professor? Imaginou, professor? Isso aí quebra a cabeça bonitinho. por isso que eu já fechei preparado aqui. Eu falei, vocês estão com dúvida, com certeza tem imperícia, imprudência e negligência nessa história aí. Isso aí. Isso aí dá até da bugada no peito. Tá difícil, professor. Oi, internet? Negligência, imprudência, eu não peguei muito bem, não. Não, então vamos falar. Vamos lá. Bom, Negligência, primeira imprudência, palavra que tem aqui tem a imperícia. Vocês conseguem ver minha setinha mexendo? Sim. Bom, Sim. então tá bom. Então estou aqui na imperícia, correto? Bom, vou destacar aqui, ó. Vou destacar da perícia. Aham. Então vamos lá. Perícia é uma palavra. Tirei o IM, tá? Tirei ali o IM. É uma palavra que Imperícia. significa Aham. que algo é bem feito, algo foi bem examinado, tá? Perito é aquele Imperícia. que sabe fazer, tá? Imperícia. Quando eu coloco esse in no começo, Ó. significa que algo não foi feito, tá ao contrário. Perícia foi feita. Imperícia não foi Perita feita. é alguém que é bom, perito. Vocês conhecem alguém perito, alguém que é muito habilidoso? Aham. Dá um exemplo aí de alguém muito Eu. habilidoso. Ó. Hã? Alguém que vocês já conheceram muito habilidoso. Meu esposo, meu irmão dirige bem. Pra mim, né, eu acho. Bom. Eu ia falar o pai do meu filho. Bom, Eu ia falar também. dirige bem, né? Ó, Meu pedreiro, marido também, diz direitinho. tem gente que... Tem pedreiro que é muito bom, tem uns que são muito bons, mas tem outros que são muito bons. Então, quando eu falo de perícia, eu estou falando de alguém com muita habilidade, com alguém técnico, que faz uma coisa bem feita. Quando a Aham. palavra está com mim, é porque essa pessoa que faz alguma coisa bem feita errou. Não é que ele não sabe fazer, é que ele errou. Entendi. Você É entendeu? tipo, ele sabe e não fez? Ele sabe e errou. Pode acontecer com qualquer pessoa, Aham. entendeu? Por exemplo, um pedreiro, quando erra para vocês, quando erra? Imperícia. É imperícia. Show. Mas qual seria o erro do pedreiro? Como se vê o erro do pedreiro? É, Na falha da obra. isso. Da obra. Muito bom. Certo? Ele pode Aí ser você muito bom, entendeu. mas nessa obra ele errou. Quando eu vejo a falha, o erro do médico, Na falha do medicamento, receitas? pode ser na receita, numa Na cirurgia também, né? Isso aí. E quando eu vejo o erro do condutor, de quem está no volante? Ah, Quando ele agiu errado no trânsito. Não, Não? não, A falta de atenção, a não, imprudência. Não, não. também. Quando ele bate, Quando ele pega. sim. ele não tem habilidade? Então, quando ele Tem. bate, quando ele colide, ele age com imperícia. Foi imperícia. Porque ele é perito, ele estudou. Tá? Por que trata o condutor como perito, como alguém que tem habilidade? Tanto que a carteira de habilitação, ela chama habilitação. Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, de quem está habilitado. Quem sabe fazer. Entendi. Entendeu? Então, quando Aham. o condutor
ele erra quando ele bate. Quando ele bate, ele age com imperícia. Ele deixou de ser perito. Então, toda vez que vocês encontraram uma questão de prova Normal. onde o veículo colidiu, onde ele bateu, a resposta é imperícia. Isso, valeu. Entendeu? Entendi. Entendi essa. Perícia. Dá só um minutinho só um segundinho. Peraí. Entendeu? Imperícia, imprudência e negligência. Esse daí eu já peguei. É quando a pessoa sabe fazer e faz errado. É uma A imperícia. imperícia. É. Entendi essa. Aí vem negligência. Também eu tava apanhando nessa daí. É, menina, agora entendi. Tá bom. Minha prova é terça-feira, eu já tô nervosa. Fica nervosa não, bem. Fica calma. Tô tentando controlar isso para me dar bem, né? É. Voltei, desculpa. Minha esposa chegou e o portão estava fechado. Tá bom. Então, o que acontece? Bom, alguém pediu para entrar? Não, né? Não, não apareceu para mim, não. Então, vai mandando lá o pessoal do grupo lá, pessoal, ó, tá tendo aula. Então, quando eu erro, quando o condutor erra, ele agiu com imperícia. Esse aí... Ih, professor, entendi. Oi? Entendi agora. Show. Esse in, ele torna a palavra negativa, o contrário. Por exemplo, ó, imperícia, errou. Eu falo assim, eu tenho certeza. Como é que seria o contrário? Incerteza. Eu falo assim, Perícia. não, presta atenção. Se eu falo, eu tenho certeza, como é que seria o contrário de certeza? Não tenho. Incerteza. Incerteza. Se eu falo correto, quando não está correto, é o quê? Incorreto. Incorreto, perfeito, entendeu? Entendi. Show. Aí agora nós vamos para a imprudência, aqui ó. Imprudência, continua com aquele in, ó. Aham. Entendeu? Então a gente descobriu o quê? A gente descobriu o que é a prudência. Certo? Aham. Bom, a prudência, para nossa situação, dentro do nosso contexto, a prudência, né? Quando falo prudente, a prudência é uma palavra polissêmica, tem vários significados, mas para o nosso é a questão da obediência. Obediência. O prudente é aquele obediente. O prudente é aquele obediente. Isso, o prudente é obediente. Então, quando ele não obedece, ele é imprudente. Então, toda vez que vocês encontrarem uma questão de prova que ele não respeitou o sinal, não respeitou a lei, não respeitou a faixa, não respeitou o guarda, não respeitou as outras pessoas, ele agiu com imprudência. Porque ele não respeitou as regras, as normas. Toda vez que ele desobedece alguma coisa, ele agiu com imprudência. Entendeu? Para cá, imprudência, né? Uma ação que foi feita de forma precipitada. Significa que a pessoa age com desobediência. Viu? Obedecer uma pessoa. Isso. Agora vamos para a negligência. Negligir alguma coisa. Bom, a negligência, o negligente é aquela pessoa que não está nem aí para nada. Aquele cara que não quer saber de nada, quer que o mundo acabe em barro para ele morrer encostado, né? Então, quando há a negligência, é a pessoa desleixada. Isso, desleixado, sabe? A pessoa que age com descaso, não tá nem aí para nada. Toda negligência tem uma desculpa. Você fala pro cara assim, poxa, meu querido, ó, seu pneu tá careca. Ele, nada, você roda muito tempo. Entendeu? Tem um jeitinho para tudo, né? A seta tá quebrada, ele não conserta. A negligência, ela tá ligada ao descaso e à omissão, à falta de ação. Né? Aquele cara que deixa de fazer aquilo que era para fazer.
A Já lâmpada tá filmou. queimada, ele não troca. O farol tá queimado, ele não conserta. O freio tá queimado, ele não corrige. Entendeu? O Uhum, limpador de entendi. para-brisa tá quebrado. O pneu tá careca. O documento do carro não foi feito, não foi feita a documentação, o CRLV. Toda vez que ele deixa de fazer algo que era para ele fazer, ele age com negligência. Negligência. Agora entendi. O negligente é Professora, e aquele que age com descaso, deixa de fazer o compromisso que ele tem que fazer. Uhum. professor, e um atropelamento entra nisso aí? Um atropelamento é uma imperícia. Deixa eu ver como isso aqui Bateu, ele não bateu? Oi? aqui. O atropelamento, ele é uma imperícia, só que geralmente está ligado a várias coisas. Geralmente está ligado a várias coisas. Está ligado à imperícia, à imprudência e negligência, tudo. Por quê? Ele negligencia a vida, ele age com imperícia porque ele colide com a pessoa e com certeza ele está desobedecendo alguma regra. Se ele atropelou alguém, é porque ele agiu com imprudência, ele desobedeceu, ele estava acima da velocidade, ele negligenciou a vida, né? E ele foi imperito porque colidiu. O caso das duas meninas que está hoje se falando todos os dias em todos os canais de televisão, lembra? As duas meninas que foram atropeladas. Ah, sim, foram comemorar, né? sim. Eu acho que esse termo atropelado, acidente, né? É errado. Porque ali ele não foi um acidente, foi um assassinato. Foi um crime. Uma via de 60, né? Ele estava acima da velocidade mais que 50% da via. Fere o artigo 218. Já é suspensão direta do direito de dirigir. E ele já tinha mais de 70 infrações. Né? Ou seja, ele já vem agindo com negligência há muito tempo. Ele vem negligenciando, agindo com imprudência e com imperícia, os três juntos. Por quê? Aham. Ele atropelou, ele colidiu, ele desrespeitou a faixa de pedestre e ele foi negligente com a vida das crianças, das meninas. Entendeu? Ele pegou elas no final, elas já estavam no final da faixa, quase acabando a travessia. Ele foi, né? Ele podia ter tirado, ter feito várias situações, não está correndo naquela velocidade. Tá? Então, ou seja, no excesso de velocidade, ele está agindo com imprudência. Na colisão, foi imperícia. No ato do crime ali, da morte, foi uma negligência, negligenciou a vida. Ele não estava nem aí para ninguém. Entendeu? O sinal tá aberto para mim e tô nem aí. Já viu aquele cara que sai, olha para o lado e vai acelerando e a pessoa tem que sair correndo? Né? E isso é um desrespeito com o pedestre. Ameaçar o pedestre, artigo 170, usar o veículo para ameaçar o pedestre, é infração gravíssima, multa mandatória, suspensão do direito de dirigir. Entendeu? Desrespeitar a faixa de pedestre, artigo 214, é infração gravíssima. Tá? Então ali tá inferindo tudo, tá tudo dentro da mesma situação. Tanto a imperícia, como a imprudência, quanto a negligência junto, tá? Vamos analisar uma questão de prova. Vamos supor que caia na prova. Pessoal, quem não tá falando, desliga o microfone para não ficar dando retorno para cá. Aí quando forem falar, vocês ligam o microfone de volta. Vamos supor que caia na prova assim. Carlos saiu de casa com o limpador de para-brisa quebrado, avançou o cruzamento e colidiu com o outro veículo. Carlos agiu com... Agora pode abrir o microfone, vamos lá. Qual a resposta? Com imprudência? Pensa mais. Negligência, imprudência. Pensa mais. Imperícia. E eu falei errado. Vamos lá, de novo, ó. Ele saiu com o limpador de para-brisa quebrado,
Aí, no caso, é negligência. Mamãe. Isso. Avançou o cruzamento. Imprudência. E colidiu. Imperícia. Perfeito, os 3 juntos. Viu? Na prova, pode cair 1, 2, 3 juntos. Ah, tá. Conseguiu Entendi. entender? Show de bola. Entendi. Então, vocês têm que prestar atenção só na palavra assim, respectivamente, que pode ter um após o outro. Aham. Tá? Conseguiu entender? Consegui. Tá. Então, toda vez que ele deixa de fazer algo que deveria ser feito, negligência. Toda vez que ele não obedece, imprudência. Toda vez que ele colide, imperícia. Foi? Foi. Vamos lá. Mais alguma dúvida? Por enquanto, tô de boa. Tá de boa? Por enquanto. Mais Tá alguma? bem. Show. Vamos lá. Então, vamos para um simulado. Vamos lá. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tá bom. Vou botar no simulado aqui. Consegue ver? Consegue ver minha tela? Estão vendo o simulado? Dá Não, pra ver mais ou menos, professor. Muito pouco, quase nada. Também não tô vendo nada aí. a minha tela mudou, professor. Apareceu aqui que o senhor parou de compartilhar a tela. Parei. Pra mim não tá dando pra ver nada. Calma aí. Não, pera aí. Eu vou compartilhar de novo. Pera aí. Agora foi. Agora foi. Até agora. Agora foi? Foi. Foi. Tá no simulado aí? Sim. Tá. Pergunta a placa de advertência à direita, correto? Não, Cadê a professor, placa? não tá assim, Tá não. aparecendo a imagem, professor. Não tá aparecendo no simulado. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Calma aí. Filho de cara, filha. Vamos aqui, ó. Vamos ver agora. Apareceu agora? Foi. Show. Agora foi. Essa eu sei. Filho. Essa eu sei. Essa é fácil, né? Advertência, essa aqui, animal selvagem. Vamos lá, vamos para a próxima. Mudança. Tem uma criança falando aí. Corta o microfone. Vamos lá. Significa mudança de característica do veículo. Descarga livre, instalação de Também. carro. Se eu instalar um rádio no meu carro, estou mudando a característica do meu carro? Não. Essa é a letra C. Agora, se eu rebaixo a suspensão do carro e mudo a cor dele, ele está ficando diferente? Tá. Sim. Sim.
Então, vamos lá. Descarga livre, não. A falta do freio também não. A instalação de rádio também não. Então, quando eu mudo a característica do veículo, quando eu rebaixo, né, a suspensão e muda a cor do veículo, tá bom? Aham. Vamos lá, próximo. Um bom condutor deve levar seu veículo à oficina mecânica quando algum equipamento não estiver em boas condições, não realizando a manutenção preventiva, ou seja, não fazer a manutenção. O bom condutor tá errado, né? Tá agindo com negligência, tá deixando de fazer a manutenção, negligência. Vamos Essa lá. eu também sei. B. O bom condutor deve planejar o percurso antes de sair de casa e em viagens Isso. longas, Sim. planejar também as paradas de repouso. Sim. Bom, Essa. bom. Eu lembro do senhor na sala ensinando essa. Isso aí, quando a gente vai viajar, tem que fazer esse planejamento. Lembra que eu falei com vocês que eu fui para Santa Catarina, né? Eu parei lá em São Paulo, saindo já de São Paulo para descansar à noite, para não pegar, eu ia pegar muita rodovia simples, aquela rodovia que vem um carro de frente, né? 100 km por hora, tem que acender o farol. A rodovia que é aquela que é mão dupla, um carro vai e outro vem. À noite é muito perigoso, muita barra de mata. Então eu fiz uma parada à noite para não pegar e de manhã acordei e continuei a viagem. Tem que fazer esse Pior planejamento. coisa é a noite. Oi? Pior coisa é a noite, porque nem todo motorista abaixa o farol, né? Tá com aquele farol alto, aí some a pista toda. Tem muito Quando tem problema de noite, né? É Tem muita horrível. gente que avança, acaba avançando demais, excesso de velocidade, caminhão, animais selvagens, né? Isso. Animais, boi, vaca, cavalo, capivaras, Capivara, é. muito bicho no meio da rua, tá? Então vamos lá. Se preocupar com o seu estado físico e mental e prestar atenção somente dos ocupantes, não. Colaborar com a ambulância, indo à frente dela, abrindo, não. Tá? Então, aqui, letra B. Vamos lá, próximo. Em caso de acidente de trânsito, a primeira atitude que deve ser adotada é... Bom, aqui é primeiro socorro, né? Aham. Questões Essa eu também sei. e legislação. Agora, primeiro socorro. Ó. Então, em caso de acidente de trânsito, a primeira atitude deve ser adotada sempre sinalizar o local, tá? Primeira atitude é sinalizar o local. Pensa sempre nessas três coisas. Sinalizar o local, ligar e depois a vítima. Tá bom? Sempre essa sequência. A sequência mais perfeita é essa. Sinalizar o local, ligar e, por último, a vítima. Bom? Então, Essa daí eu até acerto, professor. Aí, quando vem aquela questão assim de quantos passos para sinalizar, tem hora aí que eu dou um vacilo. O passo é a velocidade. Tem que saber qual é a via, a velocidade da via, é o espaço que você vai dar. É. A via é de 40 40 passos. Agora, se Isso. estiver de noite ou chovendo, você dobra, multiplica por 2. Dobra, redobrar isso. Se for via de 40, coletora 40 passos. Se é de noite, 80. Chuva, isso, é. Arterial, 60 passos. Se é noite, 120. Entendeu? Então, rápido, 80. Se for à noite, hoje até foquei um pouco mais. Isso aí, vai dar uma estudada mais. Um pouco mais na revista, isso. Tá lá na página 50. Isso. Tá, e lá em Primeiro Socorro também tem. Próximo. Para se habilitar na categoria que permite conduzir veículos com lotação maior que 8 passageiros, é necessário estar habilitado há, no mínimo, 2 anos na categoria. Lembra daquelas casinhas de nós fomos pulando? Tirei as vogais, deixei só a consoante, né? Aí, A é moto, não conta, E não conta. Então, ficou B, C, D. Então, de B para C, quantas casinhas pula? Eu tô no B. De B para C, uma. Eu tô no B. De B para C? É. Quantos pulinhos? Uma. Para C, um. E de B para D, quantos pulinhos? 2. Isso aí. Se a categoria com mais de 8 é a D. Então, se eu tô na B, 1, 2. Ou seja, a resposta, 2 anos. Letra D. D. Tá vendo? De B para D. Tá? Aqui, ó, categoria D.
Então, está habilitado no mínimo a 2 anos na categoria B. Para entender o motivo do voo, Conseguiu entender? Essa daí eu também tenho acertado. Para estar habilitado na categoria que permite lotação maior que 8 passageiros, está habilitado no mínimo a 2 anos na B ou 1 ano na C. Aqui ele pediu 2 anos na B. Entendeu? Pois eu me lembrei 3 vezes. É obrigatória a expedição de novo CRV. CRV é o documento que não tem porte obrigatório, tá? É o documento, é o registro do veículo, é aquele que você só utiliza quando você vai vender o teu carro. Tá bom? Aquele que é de porte obrigatório é aquele que tem a letra L de licenciamento. Não é de ladrão, não, licenciamento. Tá? Então, CRLV, eu tenho que estar com ele na mão, ou no celular ou no papel. Agora, se não tem o L, não é de porte obrigatório. Tá bom? Então, quando eu vou expedir o novo CRV? Quando for alterada, por exemplo, a cor de um automóvel, eu tenho que mudar. Se eu mudei a cor, a característica do veículo, combustível, qualquer coisa que eu fiz alteração ali, proprietário, tá? Eu tenho que fazer essa modificação. Tá? Então, quando for alterado, por exemplo, a cor, assim o proprietário, letra A, deve adotar imediatamente as devidas providências? Vocês acham? Sim. Eu acho que sim. Eu tenho um carro branco, eu posso ficar andando com ele cor de rosa ou vermelho por aí? Não. Não. Não, né? Então, ou seja, eu tenho que adotar imediatamente. Não, pode não. Terá 15 dias para devida providência. Não, 15 dias é baixa. Quando estiver assim, falando de baixa veicular, 15 dias. 30 dias é para o novo proprietário tem para ele passar o carro para o nome dele. Tá bom? Então, resposta é gabarito letra A. 7. Assinale a alternativa que representa a sequência correta dos procedimentos a serem adotados no acidente. Nós acabamos de falar, né? Sinalizar o local, ligar e depois a vítima. Vamos lá. Sinalizar o local, chamar o resgate, não movimentar a vítima. Tá boa. Chamar o resgate não, verificar não, chamar o resgate, sinalizar o local, verificar as condições da vítima. Isso aqui. Verificar as condições da vítima. Tá? Então, a mais correta é a letra D. Eles botaram aqui para confundir, tá? Em cima, não movimentar a vítima. Né? Então, algo correto é chamar o resgate, sinalizar o local, verificar as condições das vítimas. Não quer dizer que você vai mexer nela, quer dizer que você tem que verificar as condições. Tá bom? Vamos lá. A pegadinha é essa, hein? 8. Um dos cuidados que devemos ter periodicamente com o veículo como medida para diminuir a poluição do meio ambiente. Olha só, nós respondemos até agora 8 questões, apenas uma de meio ambiente até o momento, tá vendo? Foi defensiva e legislação e primeiro socorro. Bom, um dos cuidados que nós devemos ter periodicamente com o veículo como medida para diminuir a poluição do meio ambiente é trocar o pneu do carro? Não. Não, o pneu não polui, né? Só polui quando ele está fora, jogado, né? Queimando, aí sim. Nesse caso, não. Verificar a água do sistema de freio. Sistema de freio lá tem água? Não. Não, né? Sistema de freio tem fluido de freio. Conservar o óleo do motor no nível determinado? Sim. Deixar o motor funcionando na parada prolongada? Não, né? O motor funcionando em parada prolongada, ele está poluindo e gastando combustível. Então, conservar o óleo do motor no nível determinado. Se você subir muito, ele vai transbordar. Próximo. Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos é uma infração que tem como penalidade multa e... Aqui presta atenção, ó. Multa e... Eu acho que esse é a letra A. Show. Retenção do veículo para regularização. Show de bola. Mas vamos lá. Multa E seria medida administrativa, correto? A medida administrativa começa com a letra R. Lembra da aula? Medida administrativa começa com a letra R. Só tem uma exceção, que é o transbordo de carga. Artigo 269. Lembra lá na página... Botar lá na página para vocês darem uma olhada.
Por mim já está tudo certo. Só falta Aqui. você. Página 54. Vira a revista lá correndo até a página 54. Está formalizado. Oi? Não havia a garota carioca? Sim. Pois eu agora. 54. Show. Vocês vão ver aí que tem retenção, remoção, recolhimento, reciclagem. Só tem uma exceção, que é o transbordo de carga. Só essa. O resto é tudo com a letra R. Então, aqui, automaticamente, a letra C e a letra D, você já pode desconsiderar. Tá vendo? A apreensão da CNH não existe, seria recolhimento. A apreensão do veículo não tem mais, tá? A apreensão do veículo não tem mais. É remoção, se caso ele não ter segurança. Se ele der segurança, ele pode continuar resolvendo o problema depois. Então, nós ficamos com a letra A e a letra B. Né? Então, ele está transitando, né? Está transitando. A gente já elimina a letra B, porque a letra B, a remoção, o carro está parado. Toda vez que eu vou remover, se remove o veículo parado, não andando. Ele está dizendo que ele está transitando. Se ele está transitando, ele foi retido. Show? Certo. Então, letra A. Eu não vou conseguir fazer. Todas entenderam? Sim. Entenderam? Entendi, Isso. entendi. Quando é retenção, o veículo estava andando ou está dentro de um pátio fazendo a vistoria, tá? Retenção. São dois tipos de retenção. Ele está andando e foi parado, ou ele parou para resolver dentro do órgão e não conseguiu resolver. Aí o veículo sai, o que fica retido é o documento. Esse documento, o prazo dele não poderá ser superior a 30 dias. Também é retenção do veículo. Lembra da aula? Vamos lá. Próximo. Um condutor percebe que o semáforo mudou a cor, olha aí, ó, amarela, e o condutor de trás está muito perto do seu para-choque. Nessa situação, ele deve. O que o condutor deve fazer? Vamos lá. Letra A. Sinalizar com o braço para que o condutor de trás pare a tempo. Frear com intermitência, ó. Frear com intermitência. Para piscar as luzes e tentar parar antes da linha de retenção. Ou letra B. Ficar atento apenas à sua ação. Só posso prestar atenção em minha, nos outros não. Tem que prestar atenção em tudo. Tá Né? errado isso. Letra C. Frear bruscamente. Pode frear bruscamente? Não. Frear bruscamente é infração gravíssima. Continuar com segurança, acelerando e avançar o semáforo. Não. Não. Não, né? Então, por eliminação, ficou fácil. Apesar dela ser bem grandona, ficou bem fácil, né? Então, ele sinalizar com o braço, pedindo para diminuir, tá? Frear e soltar, ou seja, fazer com que a luz do freio pisque, fique intermitente, tá? E tentar parar antes da linha de retenção, tá? Porque se ele parar na linha de retenção para frente, é infração, tá? Parar na faixa de pedestre é infração média, artigo 183, tá bom? Não se pode parar na faixa de pedestre, nem no cruzamento, artigo 182. Próximo. O motorista do veículo A poderá colidir com o veículo que trafega no sentido contrário, em função da força centrífuga. Para evitar esse tipo de colisão, o motorista deverá. Aqui eu acredito que deveria ter uma imagem e não tem. Vamos lá. Manter-se à direita e aumentar a velocidade antes da curva. Está errado. Frear o veículo no meio da curva. Está errado. Errado. Diminuir a velocidade e manter-se à esquerda, ou manter-se à direita e diminuir a velocidade antes da curva. Vamos lá, eu não sei, eu iria na letra D. Manter-se à direita e diminuir a velocidade antes da curva, tá? Ou diminuir a velocidade e manter-se à esquerda. É uma das duas, dependendo para qual lado é a curva. Como eu não estou vendo, eu vou chutar na letra D, tá bom? Porque eu diminuo a velocidade, né, antes da curva. Vamos lá, pode ser tanto a C como a D, tá? Tá vendo a imagem? Um candidato à obtenção da CNH, aprovado nos exames, recebeu a permissão para dirigir. Ó, passou na prova.
A validade dessa permissão é de quanto tempo tem a permissão? PPD? E essa eu não sei, não. Também não. Que isso? É o que? Peraí. Candidato obteve aprovado. É um ano, professor? Um ano. A permissão é um ano. É um ano, né? Isso, o processo de vocês dura um ano e a permissão dura um ano. Entendeu? Depois de um ano, aí vocês vão para a definitiva. Tem que pagar a Duda, tirar outra foto. Ué, professor, depois de um ano tem que pagar o Duda de novo e tirar foto? Tem. Que absurdo. Bom, agora existe uma situação que você não precisa tirar a foto se você não quiser. Essa foto tá boa. Você não é só você ir lá e renovar automaticamente. Aí ela vai renovar automaticamente. Você não precisa ir lá, mas tem que pagar o Duda. R$200 e alguns centavos. Isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo mesmo. Mas são os governantes que nós temos. Pois é. Vamos lá. TPD 1 ano. Próximo. Lei seca, álcool, artigo 65. João realizou a perigosa mistura álcool e direção. Nessa ação, João será autuado e deverá pagar uma multa, cujo valor fixado na legislação corresponde multiplicado por 10 vezes. A lei seca multiplica a gravíssima 10 vezes. A gravíssima é 293,47, ela vai passar para 2.940. Eu me embolei. É só botar um zero a mais. 2.937,40. 2.934,70, perdão, bolei. 2.934,70, tá? Então aumentou. Porém, presta atenção que é questão de prova. Em caso de reincidência nos últimos 12 meses, ela multiplica para 20. 5.869,40. Tá bom? Preste atenção nesse termo. Em caso de reincidência nos últimos 12 meses. Tem 5 artigos que tem essa reincidência. 165, 165A. 5 não, 6, perdão. 165, 165A, 173, 174, 175 e o 91. Esses 6 artigos podem ser multiplicados por 20. Porém, o termo que vai vir escrito na prova é assim: em caso de reincidência nos últimos 12 meses. Pegou aí? Conseguiram entender? Conseguiram entender? Fiquei com dúvida ainda, professor. Um caso de residência de 12 meses. Isso, ela multiplica por 20. Coloca na página, para mim, por favor, na página 55. 25? 55. Onde tem essa tarjeta vermelha aqui do lado na multa. Foi. Foi? Olha aqui, ó. 165, 65A. Tá vendo que tá vermelho aqui do lado? Aqui tá escrito assim, ó. Reincidente nos últimos 12 meses. Vira a página para 56. Você vai ver aqui, ó. 173, 174, 175. Tá vermelho aqui do lado, tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Reincidente nos últimos 12 meses multiplica-se por 20. E agora a página 57, o 91 aqui, ó. Forçar a ultrapassagem, ó. Em caso de reincidência. O que é caso de reincidência? É quando a pessoa faz a mesma coisa 2 vezes. Já viu aquele ditado que fala assim, errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice. Ah, tá. Entendeu? Então, ou seja, ele fez uma vez, 10 vezes, 2.934,70. Aí ele fez de novo. Aí ela sobe para 5.869,40. Ela multiplica por 20. Tá bom? Mas no caso, quando na prova, professor, cai igual tá aqui, né? No caso, na pra prova, gente dizer... Na prova, a lei seca é 10 vezes.
Agora, se vocês lerem qualquer questão de prova que tiver escrito assim, reincidente nos últimos 12 meses, aí ela vai para 20 vezes. Entendeu? Ok, peguei. Preste atenção Peguei. nessa pegada aí. Tá. Show? Existem muitas condições adversas. Olha lá, a condição adversa do condutor. São condições física e mental. Preste atenção. Tá vindo na frente física e mental. Físico é no corpo, mental é na mente, preocupação. Entendeu? Ou seja, ela pode cair também mental e físico, ao contrário, tá? Lê bem Aham. mal. Então, físico, fadiga. O que é fadiga? É quando a pessoa está muito cansado, né? Isso, Exausto. excesso do cansaço, exaustão. E preocupação? Mental. Mental. Ou seja, a letra A, ó, fadiga e preocupação. Vamos eliminar as outras para ver se está certinho? Ó, insegurança é mental. Segurança está na mente. Dirigir alcoolizado é no corpo. Aí seria mental e físico. Medo. Medo está na Mental. mente. Dor está Isso. no corpo. Inabilidade está na mente. Se eu aprendo, está na minha mente. E dirigir com a visão deficiente está no corpo. Tá bom? Então aqui está a letra A. Uhum. Próximo. Aqui é tração animal, tá? Dá para ver que tem uma carrocinha, tá vendo? A carroça, tração animal. Então é proibido. Ó, máquina. Proibido o quê? Tração animal. Próximo. Aqui a gente já conhece bastante essa, né? Amarela e amarela, lembra? Se é uma rodovia de mão dupla, se é mão dupla, amarela. Independente se ela é contínua ou seccionada. Se ela é contínua, proibido o movimento. Seccionada, permite movimento. Porém, como ele está falando que a via de mão dupla, é amarela e amarela a resposta, tá? Vamos lá. Ah, perdão, não é essa pergunta não, é outra. Eu ia falar agora. Eu tô aqui procurando também. Eu falei, ué. É que geralmente essa imagem tá vinculada àquela que eu já fui no automático, tá vendo? Eu nem li. Isso, é. Na situação ilustrada a seguir, relativa a uma rodovia, um condutor deve saber que a ultrapassagem é... Vamos lá. É permitida nos dois sentidos? Não, somente um. Não. Proibida nos dois sentidos? Não, somente um. Permitida apenas no sentido A? Não. Permitida apenas no sentido B? Sim, é o sentido B, é que está tracejado. Se for tracejado, permite movimento lateral. Se for contínuo, não permite. Se cair, qual é a cor? Amarela e amarela. Bom, precisamos encerrar, né? Já são 7h12, mais de 1 hora. Deixa eu ver se tem mais alguma boa aqui. Poluição sonora, ruído. Bem fácil de simulado, hein? Deve-se desligar o motor com o veículo. Em movimento, não pode ligar o motor com o veículo em movimento, né? Não. Em movimento, parado, acelerando o motor, parado, motor em marcha lenta. Parado, motor em marcha lenta. Essa aqui tá bem complicada, é parado. Em marcha lenta, durante uma operação. Parado desacelerando o motor, ou seja, com o pé no freio, né? Parando o motor, aí você desliga. Em marcha lenta você estaria andando. Se você parar em marcha lenta, ele vai morrer, né? Apesar que você pode parar o carro em qualquer... Parado. Bom, vou nascer, vamos ver como é que vai ser. Deixa eu corrigir aqui pra gente ver. Na semana passada... Apertei a 7 errado. Chamar o resgate, não movimentar a vítima. Botaram aqui não movimentar a vítima, ó. Verificar as condições das vítimas. Aqui eles botaram não movimentar. Foi uma pegadinha, hein? Uhum. Não movimentar a vítima. A 18, parado, motor em marcha lenta. A parado, motor em marcha lenta aqui. Vendo aqui foi bem confuso. Essa aqui é nova. Parado desacelerando, parado em marcha lenta. Eu imaginei que seria AD, mas eu fiquei com dúvida. Eu nunca vi essa, não. Eu botei para ver qual seria. Porque desacelerando é você não tá com o pé no acelerador. Uhum. Tá? Ou seja, quando eu vou parar, eu não estou com o pé no acelerador, eu estou com o pé no freio, né? Piso na embreagem devagar e paro. Em marcha lenta, né? Eu posso parar o carro em qualquer marcha.
Eu posso parar de terceira, de segunda, eu posso parar de quarta, pode parar o carro a qualquer marcha. Entendeu? Aham. Bom, aqui é nova, aqui é uma pegadinha bem legal. Não movimentar a vítima, verificar as condições da vítima. A revista está, na revista está. Se você for lá na revista do Pessoal Qual está, chamar o resgate, sinalizar o local, verificar as condições das vítimas. E aí, essa é a sequência correta. Aí eles colocaram sinalizar o local, chamar o resgate e não movimentar a vítima, tá? Estão caindo para vocês, já sabem, tá bom? É. Tá? Vamos finalizar. E aí agora vai fazer prova agora dia 15, não é isso? Tá. Aí vai mandando Lá em dúvida aí responder alguma, vai mandando dúvida pelo zap, tá bom? É lá no shopping mesmo, né, professor? Oi? É lá no shopping mesmo, né, em Petrópolis. Petrópolis é no shopping, lá na Rua Tereza. Melhor forma de você ir é pela Estrada Velha. Mas já. Eu vou chamar o Uber, né? Mas... Show. Tem alguém que vai também, né? Só vai você ou tem mais alguém? Não sei, comigo até agora ninguém falou nada, não. Botei lá no grupo, mas ninguém falou. Aí eu vou chamar um Uber aqui. Tô pensando em cedo, porque tá marcado 10 horas. Tô com medo de chegar atrasada. Né? Tem que sair cedo, hein? Se é atrasada, não pode, tá bom? Tá bom. Bom, alguém anotou? Ninguém anotou, não anotou. Janete não anotou, não falou nada, né, Janete? Eu ainda tô longe, eu termino segunda-feira, aí que eu vou marcar a minha. Aí eu não sei se eu vou para Petrópolis ou para cidade. Cidade não, Caxias. Mas Caxias não está dentro, não. Caxias tá demorando ter muito. Vaga. É por isso que eu botei para Petrópolis. Eu já terminei, já tem mais de 2 meses. Fala onde aparecer, marca a minha. Isso, eu fiz isso. Já tinha mais de 2 meses que eu tinha terminado as aulas. Né? Devido àqueles problemas todos, aí eu falei, não, agora já dá para fazer. Aí falei, onde tiver. Segunda-feira, na parte da manhã eu tô ocupado, eu vou resolver os problemas de manhã, na parte da noite eu tô livre. Bota aí no grupo aí, e aí a gente pode voltar na segunda-feira se vocês assim decidirem. Só que anotas que vocês estão em dúvida, traz anotação. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom, tchau. Ótima aula, professor. Obrigada. Boa noite a Agora eu vou todos. estudar que amanhã eu tenho prova na faculdade. Agora é minha vez de estudar. Eu estava estudando, parei por vocês, agora eu vou voltar a estudar de novo. Obrigadão, professor. Na prova, Boa sorte na professor. prova. Beleza, meus amores. Fica com Deus, tá bom? Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.